O que fazer quando a sua colmeia de abelha sem ferrão ela tá fraca e você não sabe como reverter essa situação? Bom, hoje eu vou te explicar, te ensinar e te passar umas dicas importantes do qual vai te ajudar a tirar essa dúvida e do qual vai te ajudar a salvar esse enxame de abelha sem ferrão que você tá aí com problema. O primeiro passo, pessoal, vocês têm que ter pelo menos, olha aqui, ó, um enxame de abelha benjoí. Eu não posso ter só uma colmeia. Se você comprou um enxame de abelha benjoí ou você capturou uma, procura ter mais duas de genéticas diferentes. Por quê? Vamos supor que essa aqui, ó, ela enfraqueceu, a rainha morreu, parou a postura, não tem realeira e o enxame está só enfraquecendo. Mas aí do qual, às vezes você tem um outro enxame da mesma espécie. O que você faz? Você recorre ao outro enxame em questão de doar cria, doar campeira e tirar também, às vezes, realeira para colocar no enxame quando está sem rainha. Imagina só, você tem só esse enxame e você não tem outra para salvar essa espécie. Porque você só tem uma espécie dessa aqui que é a benjoí, né? E você não tem outras caixas da mesma espécie para salvar. Então o que você faz nessa situação? Se você só tá com uma, procura comprar o quanto antes uma da mesma espécie de outro melipontor para você conseguir salvar esse enxame. Seja em questão de doar cria nascente, seja em questão de doar campeira, seja em questão de você também doar cria nascente, que é para o enxame fortificar mais ainda do que ele já está. Então, moral da história, se você comprou uma abelha, não compre uma só da mesma espécie. Compra de 2 a 3, se puder, acima de 5, melhor ainda. Aí você vai ter genéticas diferentes, procura pegar genética diferente, não pega a mesma genética, para você evitar de não ter consanguinidade. Com base nisso, pessoal, você vai conseguir salvar os seus enxames a partir de você ter uma colmeia de benjoí, você tem mais 2, 3, você consegue salvar aquele enxame que está com problema. Isso vale para as demais espécies também, tá? Então o seu enxame está fraco, não está saindo abelha. Você abriu a colmeia para revisar, você viu que tem rainha, tem alimento, tem postura, mas está muito fraco. O que você tem que fazer? Doar cria nascente, tá? Mesmo que tenha ali uma quantidade acessível, uma quantidade até significativa de abelhas, você precisa colocar o disco mais nascente possível para você conseguir fortalecer, reverter a situação e esse enxame fortalecer de novo e você ter um enxame bom de qualidade novamente. Então, observou isso. Você conseguiu avaliar que o enxame tá com rainha, tá com postura nova, tá com postura nascente, mas é muito pouco, e você quer reforçar para fortalecer esse enxame voltar ao normal, tira de 2 discos a 3 discos de cria de outro enxame da mesma espécie e doa para ela. Fazendo isso, só aguardar nascer. Se precisar de alimentação, alimente. Se não precisar e viu que tem muito alimento, deixa da forma que tá e vai observando e vai verificando. Mas você abriu a colmeia tá sem rainha. O que fazer na situação? Bom, se tem uma quantidade boa de abelhas e não tem rainha, não tem postura, o que você tem que fazer? Se é um enxame de abelha trigona, você tem que pegar a realeira de outra colmeia. Se possível, já dou pelo menos um disquinho de cria para fortalecer mais ainda a colmeia, mesmo que ela tem uma quantidade boa de abelha, tá? Então pega de 1, 2 realeiras de outro enxame, mais um disquinho de cria, coloca aqui. Pronto. Se precisar de alimentação, alimente. Caso contrário, deixa da forma que tá e vai ficando de olho. Mas no caso da trigona precisa de realeira. Agora é a melípona. A melípona não precisa de realeira. Se você achar uma princesinha de uma melípona, de uma uruçu amarela, por exemplo, com a uruçu amarela, o enxame tá sem rainha. O que você tem que fazer na situação? Doar pelo menos um disquinho de cria e colocar aquele disco de cria que está bem nascente. A partir daquele disco de cria nascente, vai nascer várias princesas, uma vai ser selecionada, a que for selecionada, ela vai já mandar na colmeia praticamente toda. E com isso, as outras que forem nascendo, as abelhas ou a própria rainha que foi escolhida, ela vai matar as outras. E com isso, você vai conseguir salvar o seu enxame. Então, nessa situação, você vai ter sucesso. Mas lembre-se que você tem que verificar a questão de população de abelha. Tem muita abelha? Não precisa, em muitas situações, doar cria. Você doa realeira ou você coloca cria, no caso das melíponas. Das melíponas não tem como você saber ali qual que vai nascer princesa, então você tem que colocar um disco nascente. Agora das trigona, como o enxame está muito forte, só coloca a realeira. Se você quiser fortalecer mais ainda, coloca a realeira com disco. Beleza. Abriu a colmeia, tá com pouco alimento, alimenta ela com bombom de pólen, com xarope ou mel. Às vezes é melhor você doar o mel do que o xarope nessa situação. E doar cera mista. Você colocar a cera mista para esse enxame aí ter um desenvolvimento maior. Porque a partir da cera ela faz o invólucro do ninho, né? Que é aquelas películas de cera bem fininhas, as camadinhas de cera bem fininha. E também elas fazem os potes de alimento e as crias. Então a cera mista ajuda demais. Agora vamos aqui numa outra situação. Seu enxame está sem rainha, virou zanganeira. Como é que eu vou saber que o meu enxame está zanganeiro? Basta você abrir a colmeia e você vai conseguir verificar isso. Se não tem postura, ou às vezes tem postura e tá dessa forma aqui, ó. Olha só, que postura feia que tá aqui, ó. Uma postura deformada, não é uma postura regular. Essa postura aqui tá deformada. Vamos abrir aqui uma aqui, deixa eu ver uma aqui fácil. Pra gente verificar aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Postura regular, hein? Vou mostrar aqui pra vocês verem.
Postura regular. Pode ser postura nascente ou postura nova, tanto faz. É só para vocês verem aqui como que tá, ó. Olha aqui, ó. A postura dessa aqui tá regular. Deixa eu trazer aqui mais pro claro. Olha só. A posturinha dessa aqui, ó, a saia NQA, tá regular. Vocês estão observando que não tá desregular? Não tá feia a postura tá bonita. Isso aqui é postura de rainha. Se a postura tá regular, quer dizer que tem rainha e que o enxame tá bem. Agora, tem postura, mas a postura feia. Igual esse aqui, ó. Olha só. Isso aqui não é postura de rainha, não. Isso aqui é um enxame zanganeiro. Esse enxame aqui, pessoal, o que aconteceu com ele? Ele tava com ninho sobre ninho amelgueira. Eu desisti dele. Por quê? Porque eu tentei várias e várias vezes. Coloquei cria nascente, coloquei princesa. E não consegui reverter a situação. Então o que acontece? Não é toda vez que você tem um enxame zanganeiro que você vai conseguir salvar. Às vezes você tem outros enxames e você consegue doar cria, doar campeira, alimentar. Mesmo assim, nas princesas, e parece que as princesas desaparecem aqui de dentro e o enxame continua ainda da mesma forma. Mas vale a pena tentar. Você pode tentar aí pelo menos 2 a 3 vezes. Passou de 3, desiste, pessoal. Não mexe mais não, não mexe mais não. Porque o tempo que você tá perdendo com um enxame desse, que tá zanganeiro, que tá te dando trabalho, já tá pulando pra 4ª vez e você não conseguiu salvar o negócio. E nas princesas, às vezes você vê a princesa e depois some, depois começa a postura feia de novo. Então, é desistir, pessoal. Porque o tempo que você perde aqui, você estaria fazendo uma divisão que teria uma chance muito maior de dar certo do que isso aqui. Porque quando o enxame tá zanganeiro, praticamente você tá fazendo uma divisão, né? Você tá doando cria, você tá doando campeira. Então, nessa minha situação, eu desisti. Já deu 3 vezes já continuou da mesma forma. Eu parei, tô esperando as abelhas acabar mesmo para mim usar toda essa estrutura aqui e fazer uma nova divisão, tá? Então, vamos voltar aqui à questão. O enxame tá zanganeiro. Quando o enxame tá zanganeiro, o que você tem que fazer? Você tem que abrir a colmeia, avaliar, ver a quantidade de alimento que tem. Se precisar de alimento, se alimenta. Isso aqui tem um pouco de alimento ainda. Mas no caso aqui, se o enxame tivesse ali na 2ª tentativa, na 3ª tentativa, eu ia continuar a alimentação. Mas parei a alimentação porque não compensa mais. Já tá indo pra 4ª vez que eu tô tentando salvar e não foi. Então, às vezes, isso pode acontecer com você, viu? Você tentou e não deu certo, larga de mão. Então, no caso, o que acontece? Você abriu, viu que a postura tá deformada, tá feia desse jeito, o que você faz? Você vai abrir aqui, ó, vai tirar essa postura. Olha só. Você vai tirar ela aqui com a faca, ó. Aqui é porque ela tá dura aqui dentro, aqui, ó. Você tira toda essa postura daqui, ó. Aqui estragou um pouquinho. Não vou jogar isso aqui no chão, tá? Eu abro isso aqui, ó, tiro todinho. Todo esse alimento aqui que tem, o alimento lavar, tira a cria, né? Aqui como era só um pedacinho, espremeu um pouco aqui, aí deu isso aqui. Mas esse aqui elas limpam novamente, tá? Então eu fiz isso aqui, tirei a postura nascente, postura nova, que elas mesmas estão botando que não é a rainha. Então fiz isso. O que eu faço com aquele pedacinho de postura nova? Se a postura estragou, você coloca numa outra colmeia que tá forte, elas vão roer e vão usar esse alimento lavar aqui todinho, ó. Ela usa tudo. Se a cria tá nascente, não vai colocar dentro da colmeia não, que vai virar uma machaiada doida que deu um livre. Vai comer o alimento mais que tudo, porque o macho só serve para cruzar com a rainha, nada mais. Ele não produz mel, ele não vai correr atrás de alimento, ele não ajuda em nada. Então ele é um folgado ali dentro da colmeia, tá? Então tirou a postura zanganeira, tá nascente, descarta, bota dentro da sacolinha, joga no lixo, ou abre um buraco no chão e enterra, ou joga pras galinhas. Agora a postura nova você pode colocar pro enxame, que a abelha vai usar esse alimento larval, tá? Mas aí do qual, toma cuidado, não vai colocar enxame fraco não, coloca um enxame forte. Colocou enxame forte, beleza. Então tirou a postura, beleza. Tirou a postura velha que tá zanganeira, beleza. Você vai no enxame forte, aqui ó. Isso aqui é uma colônia forte que eu tenho, e outras também. Olha só, tá ninho sobre ninho amelgueira. Eu tiro 2 dígitos nascentes e coloco nela ali, 2 dígitos nascentes. Só cria nascente, vai colocar postura nova não, pelo amor de Deus. Só cria nascente da mandaçaia. Peguei 2 dígitos dela, trouxe pra cá, coloquei aqui, beleza. Lembre-se, colocou 2 dígitos de cria, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer as bolotinhas de cera. Fazer um pilarzinho de cera para colocar o outro disco em cima do outro. Então, tem que ter espaço entre um disco e o outro pra abelha transitar, pra abelha fazer a limpeza interna, tá? Então fez isso, beleza. Colocou o disquinho ali, pega uma lâmina de cera ou 2 lâminas de cera, joga ali por cima, zerou. Fechou aqui, ó, pronto. No caso, você faz isso quando o enxame tá com quantidade muito pouca de abelha, tá? Então, em algumas das situações, quando tiver muito fraco, o que você tem que fazer? Tem que doar campeira e doar cria, para você conseguir salvar o enxame. Se precisar, você vai alimentar. Se você fez esse processo uma vez, que você fez a divisão, ou às vezes você teve um enxame aí, que o enxame desandou, virou zanganeira, você faz o quê? Você pega, tira a postura nascente, postura nova, tá? Coloca 2 discos de cria, ou 1 disco de cria, às vezes o disco de cria que você tem aí da espécie de abelha, ele é grande, colocou lá, beleza. Aí você aguarda, se precisar alimentar, alimenta. Aí você aguarda, com prazo de 20, 30 dias, muito provável que vai ter rainha. Se não tiver, você repete a mesma questão. Se tem muita abelha, doa só cria. Se tem pouca abelha e não tem mais cria, a cria nascente nasceu e não deu certo, tenta mais uma vez. Deu 3 vezes, pessoal, acaba.
deixa da forma que tá e não mexe mais, não perde mais tempo, não vale a pena. Então eu sugiro vocês tentar até 3 vezes. Fez a divisão, beleza, a divisão não deu certo, a primeira tentativa. Colocou a segunda, aí já foi para a segunda vez. Colocou cria nascente, doa campeira, independente da situação, não deu certo, beleza. Pula para a terceira. Colocar a terceira, já não deu certo, larga de mão. Então aí no caso da terceira pulando para a quarta, larga de mão, beleza? Não mexe mais. Deixa da forma que tá, usa a matéria-prima que tá dentro da colmeia, coloca em outra colmeia ou aproveita a divisão depois que você vê que as abelhas morreu tudo. Aí com o tempo ela vai morrendo, a abelha vai ficando velha, não tem mais cria para repor as velhas e vai dando isso, tá? Então nessa minha situação eu larguei de mão, não compensou mais. Mas quando acontecer isso com vocês, um enxame zanganeira, vocês vão fazer isso que eu informei a vocês, tá? Colocar a cria nascente. Mas aí do qual, isso aqui é a abelha melípona. Abelha melípona, 25% de cada disco nasce princesa. O resto vai nascer macho, vai nascer fêmea. Beleza? Então do qual você não precisa se preocupar com realeira. Mas é uma trigona, é uma jataí, é uma mandaguari, é uma benjoí, ou é uma abelha marmelada, mocinha preta, por exemplo. Aí, no caso, tem que ter realeira. A mocinha preta marmelada, você pode colocar a postura nova que ela consegue puxar a realeira. Mas, por exemplo, a jataí, uma mandaguari, já não consegue a partir da postura nova. O que você tem que fazer? Colocar diz de cria mais realeira. Sugiro colocar pelo menos 2 realeiras, para ter uma garantia maior de que aquele procedimento ele vai dar certo. Porque às vezes com uma realeira, às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Às vezes a princesa nasce com alguma asa faltando, ou com a deformação nas patinhas, né, ou até na asa. E com isso, às vezes, as abelhas acabam até matando ela, ou às vezes ela é expulsa da colmeia. Com isso, o enxame ainda continua sem rainha, porque ela foi expulsa, ou às vezes morreu, caiu no chão, aí vem uma galinha, um passarinho comeu ela, entendeu? Então, se você conseguir 2 realeiras, coloca as 2, já para ter uma garantia, beleza? Então é isso que você vai fazer, é isso que vocês vão fazer, pessoal. Então tudo que vocês deveriam saber, vocês já estão sabendo o que vocês têm que fazer da forma certinha para você conseguir salvar o seu enxame de abelha sem ferrão quando ele estiver com esse problema. Seja na questão de zanganeira, seja na questão de estar sem rainha, seja na questão de estar com rainha e estar com pouca abelha, o que você deve fazer. Então tudo foi abordado no início do áudio. Então acompanha o vídeo todinho aí, presta bastante atenção para vocês fazerem da forma certa, tá? Então do qual é dessa forma que vocês vão fazer. Então tomem cuidado, não vai usar postura nova para colocar no enxame que está com problema. Postura nova você coloca se for, por exemplo, uma abelha de cacho de cria. Marmelada amarela, mocinha preta, que do qual às vezes você pode abrir esse enxame de abelha marmelada, mocinha preta, e não ter realeira. E com isso você usa a postura nova, colocou lá dentro do enxame que está sem rainha, ali da postura nova ela consegue puxar a realeira. Muito provável também você já aplica ali um pouquinho de cria nascente também, para dar uma fortificada. Beleza, tranquilo. As demais, tudo postura nascente, viu? Não vai usar postura nova nas outras não, pelo amor de Deus. Então só nessas abelhas que faz cacho que você usa. Abelha de disco e cria, você usa a postura nascente e a realeira se for trigona. Se for melípona, só cria nascente das melíponas já nasce princesa, macho, fêmea. E por aí vai, pessoal. Então é isso. Manda brasa, pessoal. Espero que dê tudo certo. Você que tiver aí com problema aí, você já consiga resolver a partir desse vídeo do qual eu trouxe um ensinamento aqui pra vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo.